Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos aprender como cadastrar um cliente novo dentro do aplicativo da Máxima Sistemas. O cliente novo é aquele cliente que nunca efetuou nenhuma compra com a nossa empresa, ou então que nunca nos passou o cadastro para consulta ou algo assim, tá? Então, primeiramente nós vamos localizar o aplicativo, abrir esse aplicativo e desbloquear. As opções, os menus disponíveis para nós ali, ele vai ser apresentado. E o menu para incluir um cadastro é o menu de cliente, tá? Então, aqui nós temos os clientes já cadastrados no sistema. E para incluir um novo, nós vamos clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito do aplicativo e vamos selecionar a opção Gerenciar Clientes. Em seguida, vamos clicar novamente nos 3 pontinhos e selecionar a opção Cadastrar Cliente. Então, aqui, já de imediato, temos aqui as opções que são informações de dados cadastrais do cliente, tá? Notem que nessa parte nós temos vários asterísticos em vermelho, que significa que são informações obrigatórias, ou seja, vocês não vão conseguir salvar o cadastro se essas informações não estiverem todas preenchidas, tá bom? Então, a primeira informação aqui é sobre a imagem. Essa imagem é para a gente salvar uma foto da fachada da loja desse cliente. Então, é importante que nós tenhamos essa foto para entender melhor como é a estrutura do nosso cliente e com quem nós estamos lidando, né? Para nós que estamos aqui internamente na unidade administrativa, é mais complicado entender o nosso cliente. Então, a foto irá nos ajudar. Então, tem a opção aqui de selecionar uma imagem da galeria, ou se eu selecionar a opção câmera, eu posso tirar uma foto na hora também. Então, eu vou selecionar uma foto dentro do meu celular para só ilustrar para vocês como que fica a foto. No caso, a foto da minha fachada vai ficar esta, tá? Então, eu vou colocar aqui na opção, no nome do cliente, a razão social. Veja que é um campo obrigatório. Então, eu vou colocar aqui a razão social da nossa empresa para ilustrar para vocês, tá? Cimensul, comércio de materiais para construção limitada. E embaixo, outra informação obrigatória é o nome fantasia, que eu vou colocar Cimensul também, tá? O CNPJ, eu vou colocar um CNPJ fictício, apenas para a gente ilustrar o cadastro. E aqui eu tenho a opção de RG, mas essa informação já não é obrigatória, ela não tem o asterístico aqui na frente, tá? Então, se você notar ali no campo de CNPJ, eu tenho um /CPF, eu posso cadastrar um cliente que seja pessoa física. Nesse caso, é interessante colocar o RG e o órgão emissor desse cliente também, tá? Mas no caso nosso não se enquadra. Então, eu tenho aqui a inscrição estadual para informar. Então, no momento da venda, você pode perguntar para o cliente se ele tem inscrição estadual ou não. Caso ele não tenha, só clicar na informação isento que ele já vai preencher automático. Se o cliente for um prestador de serviços, nós vamos colocar a inscrição municipal dele. Caso ele não seja, nós vamos colocar aqui isento também, tá? O ramo de atividade, nós temos algumas pré-cadastradas aqui dentro do sistema, do aplicativo. E são alguns ramos que nós utilizamos com mais frequência. Então, eu vou simular que o meu cliente é um revendedor. Então, eu vou colocar aqui a opção revenda, tá? Então, e o plano de pagamento? Então, eu tenho aqui um plano de pagamento pré-cadastrado para ele e possivelmente vai ter, conforme for dando andamento
nesse aplicativo, nos testes, nós vamos incluindo de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu vou colocar aqui a opção à vista, tá? E aqui, outra informação muito importante, eu vou colocar se o meu cliente é Simples Nacional ou não. No momento que vocês estiverem fazendo o cadastro desse cliente, por gentileza informar, questionar o cliente de como é feita a tributação da empresa dele. Se não for Simples Nacional, nós vamos trocar aqui. Se for Simples, nós vamos deixar marcada a opção Sim. Tá? Então, aqui na aba Dados Cadastrais, nós já terminamos de preencher todas as obrigações, inclusive as que são obrigatórias. Então, a próxima opção é a opção de localização. Essa aba Localização, ela serve para como se fosse um check-in. Então, ao clicar em salvar, o aplicativo vai mostrar qual que é a posição onde vocês estão, no caso, onde você está, qual é a localização do cliente no mapa. Então, essa informação é muito legal, pois ao você salvar a posição aqui do cliente, o aplicativo faz uma busca de todos os clientes em potenciais que estão aí no raio desse cliente onde vocês estão. Então, é uma opção muito bacana e interessante de se marcar. Endereço comercial, nós temos aqui algumas informações obrigatórias também. E nós temos duas opções. Você pode utilizar a localização para buscar endereço, que é aquela localização onde você marcou, ali na opção, na aba anterior, ele vai buscar daqui do mapa. Ou então você pode preencher o CEP do cliente, que ele vai trazer também o endereço, vai preencher algumas informações automaticamente. Ele vai preencher o endereço, o bairro e o município, só não vai preencher o número. Então, eu vou colocar aqui o número do prédio, né? Número da empresa, no caso. Então, aqui outra informação obrigatória é o telefone do cliente. Então, com o DDD, eu vou informar qual é o telefone fixo desse nosso cliente. E o e-mail também, que é uma informação obrigatória. Tá? E-mail de NFE, então isso aqui é outra informação obrigatória e que é importante que vocês preencham também com o máximo de riqueza no detalhe, porque esse e-mail vai ser o e-mail onde o cliente irá receber os pedidos, né, os pedidos, notas fiscais e também todas as informações que ele precisar por parte da nossa empresa. Então, vou colocar aqui o mesmo e-mail, mas pode ser um e-mail diferente do e-mail anterior, né? Então, aqui eu tenho uma observação, que é um campo obrigatório também, mas que nós iremos validar melhor essa informação, que é a observação. Então, eu posso colocar aqui que o cliente possui obras em vários estados. Então, nesse caso, eu já vou colocar aqui para quem estiver analisando o cadastro desse cliente, que o meu cliente tem esse endereço fixo, porém ele pode ter obras em vários outros locais, né? Então, é uma observação aqui que vocês vão colocar de acordo com cada cliente. Então, o próximo passo é o endereço de cobrança do cliente. Então, eu tenho duas opções. Eu posso, se o cliente tem uma matriz e tem filiais, e o endereço de cobrança dele é tudo pela matriz, por exemplo, eu vou informar o endereço diferente aqui. Eu vou informar o endereço realmente de onde o cliente quer receber as nossas cobranças. É importante questionar isso para o cliente para que não tenha constrangimento, né, por parte da nossa empresa com o cliente com relação às cobranças. Então, você pode preencher um endereço diferente aqui, de acordo com cada cliente, ou então, se for o mesmo, é a mesma empresa,
não tem pagamento centralizado em nenhuma matriz. Então, eu vou selecionar a opção utilizar endereço comercial. Ele vai repetir todas as informações que eu cadastrei anteriormente no endereço comercial. Próxima opção, endereço de entrega. Aqui também é outra opção muito importante, tem alguns campos obrigatórios e serve para aqueles clientes onde ele tem uma sede administrativa, porém ele tem obras, tem lojas em outros locais. Então, se caso o cliente não seja uma construtora, onde ele vai mudar de obra constantemente, ele tem apenas uma unidade administrativa, porém ele tem operação em outro lugar. Nós vamos colocar o endereço de entrega dele. Então, sempre vai ser uma regra para esse cliente. O cadastro, o faturamento, o pagamento será feito por uma sede administrativa, porém o cimento vai ser entregue numa loja filial dele em outro lugar. Então, nós conseguimos definir isso dentro do cadastro do cliente. Então, para isso, nós podemos colocar o CEP diferente do endereço comercial dele. Da mesma forma, ele vai buscar as informações automáticas. Se for o mesmo cliente para endereço comercial e para endereço de entrega, então nós vamos colocar aqui a opção utilizar endereço comercial. Ele vai repetir novamente as opções que eu cadastrei lá no endereço comercial do cliente. Próxima tela é a posição financeira do nosso cliente. Então, aqui tem um campo obrigatório, que é o campo do número do banco. Então, o número do banco, você vai perguntar para o cliente qual é o banco que ele trabalha e todo banco tem o seu próprio número. Então, eu vou colocar aqui um número fictício, tá? E também a agência, 2534, dígito 8, conta corrente, a agência 3579, conta corrente 2534, dígito 8. Então, aqui são só as informações básicas da conta do cliente, a conta financeira. Então, qual é o número do banco, a agência e a conta corrente, tá? Então, informações obrigatórias são importantes a gente ter em mãos também. E aqui nós temos as observações gerenciais desse cliente. Observações gerenciais são aquelas informações onde nós podemos colocar aqui se o cliente tem uma estrutura que descarrega carreta ou não. Essa informação também é uma informação muito importante, pois temos que entender a estrutura e saber se o cliente consegue receber uma carreta dentro do estabelecimento dele ou não. E todas as informações que vocês considerarem que são fundamentais na hora de fazer a venda, também pode ser colocado aqui nessas observações gerenciais, tá? Contatos. Essa opção de contatos, ela é uma opção para quando nós queremos incluir um contato específico dentro da empresa, de alguém que vai responder por essa empresa, no caso, com relacionamento com a Cimensul, né? Então, caso eu queira incluir, eu venho aqui nos 3 pontinhos e vou clicar em novo contato, tá? Então, nós temos aqui algumas informações também que são obrigatórias, então eu vou colocar aqui o contato do responsável da empresa. Então, eu vou colocar aqui Marcelo Campos Lisboa, o CPF dele ou CNPJ, né? Caso de pessoa jurídica, mas eu vou colocar o CPF, data de nascimento, vou colocar uma data de, vou colocar uma data de nascimento fictícia, vou colocar uma data
colocar uma data só pra gente simular. Um telefone de contato. E um celular. E vou colocar também o e-mail desse contato, tá? Vou informar o código, o cargo, desculpe, da empresa. E aqui nós temos algumas observações adicionais que fica a critério de preenchimento, não são informações obrigatórias, tá? Data de nascimento do cônjuge, o nome do cônjuge e algumas informações aqui. Então, feito isso, eu vou salvar contato. Tá. Aqui eu tenho que selecionar um campo que eu acabei pulando e é um campo obrigatório. Eu tenho que colocar o que tipo de contato que ele é. Então, eu vou colocar que ele é o sócio da empresa, tá? Então, deseja salvar o contato? Sim. Ok. Então, eu incluí ali o Marcelo Campos Lisboa como contato desse nosso cliente, tá? Então, eu vou colocar aqui também uma referência comercial. Então, eu vou clicar nos 3 pontinhos, nova referência comercial, e tem ali as observações, as informações obrigatórias. É o nome da empresa, eu vou colocar aqui uma empresa fictícia. Vou colocar um telefone de contato. E um contato. Então, eu tô colocando aqui alguma informação só mesmo para salvar, que são as informações de referência comercial. No caso de cadastro de clientes novos que nunca compraram, normalmente nós ligamos para essas referências para tirar informações financeiras desse cliente. Então, cliquei ali nos 3 pontinhos e salvei a referência desse meu cliente. Então, se eu quero incluir uma nova referência, eu venho aqui nos 3 pontinhos novamente e incluo uma nova referência, caso eu queira incluir, tá? Então, como nós procedemos já hoje, atualmente, nós precisamos de no mínimo 3 referências comerciais desse cliente. Então, essa última opção, finalizei o meu cadastro. Agora eu vou salvar. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou clicar em salvar cliente. Então, se houver alguma informação que nós pulamos ou esquecemos, o aplicativo irá nos mostrar e não vai deixar que nós salvamos esse cadastro, tá? Então, ele já me deu um aviso aqui. Atenção, você precisa selecionar uma praça para salvar o cadastro. Então, eu vou ter que voltar aqui e colocar uma praça para colocar. Então, a praça está dentro do endereço comercial, praça de atendimento. Note que não tem nenhuma praça, então eu vou colocar uma praça que vai ter previamente cadastrada no sistema. O cliente vai ser da praça de atendimento de Toledo. Então, novamente, eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou salvar o cliente. Ele me deu o CPF inválido, CNPJ inválido, porque provavelmente eu utilizei apenas como exemplo um CNPJ fictício. Então, nós vamos tentar verificar esse cadastro. Então, como vocês podem ver, o aplicativo valida bastante as informações que vocês colocam. Então, é importante que todas as informações estejam bem especificadas. Então, vamos tentar salvar agora. Cliente salvo com sucesso. Então, note que o meu cliente está como amarelinho, que eu acabei de fazer. Cimensul, comércio de materiais para construção.
Então, para que eu consiga deixar ele validado, eu preciso fazer a comunicação desse cadastro, que é o sincronismo do aparelho. Então, eu vou selecionar a opção de sincronismo e fazer novamente a sincronização dos dados que eu acabei de incluir, para que a minha base administrativa consiga localizar e identificar esse cadastro dentro do Intor. Então, ele demora alguns minutinhos para fazer a sincronização. Sincronização concluída com sucesso, tá? Então, feito isso, o meu cliente já está disponível para, note que ele ficou em verdinho, ou seja, nesse momento a minha base administrativa já está com esse cliente cadastrado e apenas para consulta. Agora, o próximo passo é o pessoal da equipe administrativa fazer a validação desse cadastro, fazer a consulta financeira dele, consultar as referências e desbloquear esse cadastro para uso dentro do aplicativo. Após a nossa base administrativa fazer o desbloqueio para vocês desse cliente, ele vai aparecer aqui novamente como todos os outros, para vocês incluírem o pedido dele, tá bom? Então, feito isso, estamos concluídos o nosso cadastro de cliente, e qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecer ou gravaremos novos vídeos. Muito obrigada!